Oi, pessoal. Quero saudar todo mundo que tem se esforçado para poder fazer o Vem Segue-me, né? Isso não é uma vaidade ou uma falta do que fazer, né? Na realidade, quem tem feito, se esforçado, sabe, entendeu o propósito, né? Por que que o profeta, ele nos pede isso? É para a nossa própria edificação e da família, né? Só o Senhor sabe os tempos difíceis que nós vamos ter que passar daqui para frente. Já temos passado, mas que por profecia nós sabemos que vai piorar. Então é importante que o nosso espírito esteja tão alimentado quanto o nosso corpo. Então vem, segue-me, faz isso por nós, nos dá revelação, nos edifica, nos corrige, enfim, é o Senhor falando conosco. Bom, eu vou começar com uma citação do profeta atual. Ele diz assim: Russell M. Nelson perguntou: se lhes oferecessem diamantes, rubis ou o livro de Mormon, o que vocês escolheriam? Falando honestamente, o que tem mais valor para vocês? Olha, é uma pergunta que pode chocar muito a gente, né? Mas que a gente precisa olhar para dentro e ser muito honesto. Eu troco meu testemunho do livro de Mormon, né? A leitura desse livro cotidianamente por qualquer outra coisa no mundo, né? Eu faria isso. E ele fala isso justamente porque essa semana a designação do Vem Segue-me, Mosias, do 7 ao 9, vai falar sobre o valor do livro de Mormon, principalmente, né, sobre o valor do livro de Mormon. E aí a gente precisa imaginar quantos profetas registraram, né, foram ameaçados, né, sofreram opressão e até morte por registrar nos escritos do livro de Mormon ou porque pregou esses mesmos escritos. Então, muitas pessoas se sacrificaram muito, algumas até a morte, para poder a gente ter hoje essa literatura religiosa que nos ajuda realmente a sobreviver às coisas desse mundo. Então, e não era uma coisa fácil, né? A gente pega a caneta e escreve páginas. O livro de Mormon, a pessoa tinha que estar lá, ó, batendo letra por letra numa placa de ouro até que saísse um texto, né? Resumindo ou falando sobre o que estava acontecendo naquele momento e deixando uma doutrina, né, para nós hoje e para os descendentes dos lamanitas. Então, ao falar do valor do livro de Mormon nas nossas vidas, né, nessa designação, nós temos que ler Mormon do 8 ao 12, que fala sobre esses registros, né, e como que a gente deve lidar com eles, ou não lidar, né? Mormon 8:12 diz assim: e aqueles que receberem este registro e não o condenarem por causa das imperfeições que contém, conhecerão coisas maiores do que estas. E eis que eu sou Moroni, e se fosse possível, dar-vos-ia conhecer todas as coisas. Então, assim, ele deixa bem claro que esse registro também, infelizmente, vai ser condenado, porque as pessoas vão querer achar imperfeições neles, né? Mas quem escreveu o registro, né, são pessoas tão seres humanos como nós, mas estão escrevendo coisas divinas que eles receberam por revelação e mostrando para nós aquilo que eles viam naquele momento, né? O que eles viviam e como os mandamentos de Deus, ao serem obedecidos, né, podiam livrá-los ou a desobediência às consequências, né, para que a gente possa nos dias de hoje não cometer os mesmos erros. Então não era fácil, então nós precisamos dar valor e não ficar julgando, né, o livro de Mormon ou as pessoas que o escreveram. Aqui ele também fala sobre a importância da Bíblia. Muitas pessoas acham que nós não acreditamos na Bíblia, ou não estudamos, ou não vivemos a Bíblia. Uma coisa completamente errada, porque na realidade o livro de Mormon é um outro testemunho de Jesus Cristo. Então a Bíblia é um testemunho, o livro de Mormon um outro testemunho. E ambos, né, testificam um do outro. Então tem uma citação que eu gostaria de compartilhar com vocês, que fala sobre isso, né? Fala sobre qual a relação, né, que a Bíblia tem com o livro de Mormon. O profeta Brigham Young disse: ninguém pode dizer que este livro, aí colocou a mão naquele momento sobre a Bíblia, é verdadeiro e ao mesmo tempo afirmar que o livro de Mormon não é.
Não existe uma só pessoa na face da terra que teve o privilégio de aprender o Evangelho de Jesus Cristo através destes dois livros que possa dizer que um é verdadeiro e o outro falso. Nenhum santo dos últimos dias, nenhum homem ou mulher pode afirmar que o livro de Mórmon é genuíno e ao mesmo tempo dizer que a Bíblia é incorreta. Se um é verdadeiro, ambos o são. Isso o mundo não compreende, né, essas coisas que nós aprendemos. A Bíblia é tão importante quanto o livro de Mórmon, o livro de Mórmon é tão importante quanto a Bíblia. Então aqui falando, né, sobre a questão do valor do livro de Mórmon, o Manual do Vem Segue me faz uma pergunta muito importante para nós. Que experiências pessoais ajudaram a saber que o livro de Mórmon tem grande valor? Com certeza quem o leu, né, e pesquisou, ou em algum outro momento da vida já parou para pensar sobre o valor do livro de Mórmon na sua vida pessoal. Eu, às vezes, tenho a oportunidade de falar sobre isso, né, talvez num púlpito ou com pessoas, que o livro de Mórmon, para mim, ele é mais que um livro. Na realidade, o livro de Mórmon é um amigo. Nos momentos que eu mais precisei, os momentos que eu precisava de paz, eu tinha o livro de Mórmon comigo, em qualquer lugar. Naquela época, na bolsa, né, ou no trabalho, ou então em casa, sempre perto, ou ler à noite. Então, o livro de Mórmon me ajudou de tantas formas, em vários momentos da minha vida, que ele, para mim, se tornou um amigo. Tinha um momento que eu até me perguntava assim, nossa, será que no mundo do espiritual vai ter o livro de Mórmon? Eu vou sentir muita falta dele, né? Tão importante esse livro se tornou para mim. Pensando no valor do livro de Mórmon, ele descreve aqui os propósitos do livro de Mórmon. Por que ele existe, então, se a Bíblia é verdadeira? Por que existe o livro de Mórmon? Primeiro, ele vem para provar que a Bíblia é verdadeira, porque ele testifica daquilo que está na Bíblia. Não há nada no livro de Mórmon que é contrário à Bíblia. Pelo contrário, ao ler o livro de Mórmon, você diz, não, então realmente a Bíblia é verdadeira. Outra coisa, os lamanitas saberem que os antepassados deles eram grandes líderes, né? Então, por exemplo, a gente sabe que quando Jesus Cristo veio para as Américas, não existiam diferença, né? As lamanitas e nefitas. Entretanto, depois de 200 anos, a iniquidade voltou. Então, esses lamanitas, né, e essa descendência que existe hoje, são descendentes daqueles antepassados que vieram depois de Jesus Cristo. Então, para que se saiba quem são seus antepassados. Também para entenderem que eles pertencem à casa de Israel. Então, ou seja, eles são também uma continuação do povo que existia lá, né, em Israel. Porque lembra, Leí e sua família vieram para cá. De onde era Leí? Lá de Jerusalém. Ou seja, né, pertencente à casa de Israel. Eu me lembro uma vez, foi muito, assim, uma experiência muito especial para mim. Eu estava vendo há alguns anos um programa de televisão, de reportagem, que anunciou que foi descoberto que os índios, né, eles têm 1% no sangue de judeus. Falei, opa, provou. Provou que o livro de Mórmon é verdadeiro, né? Realmente, essa descendência que está aqui hoje, né, indígena, descendente dos lamanitas, eles são da casa de Israel. E eles são de sangue. Que mais? Fala que se eles se batizarem e viverem o evangelho corretamente, eles também vão morar com o Pai. Se eles fizerem isso, se eles converterem, eles vão morar com o Pai. Também que o livro de Mórmon é escrito para nós. Mórmon, lá em 8:35, ele deixa bem claro que ele nos conhece, né, nesses últimos dias, e que o livro de Mórmon é para nos ajudar. Então, ele diz assim, e eis que eu vos falo como se estivesseis presentes, e contudo não estais. Mas eis que Jesus Cristo vos mostrou a mim, e conheço as vossas obras. Aí ele diz, que obras são, né? Eu sei que andais segundo o orgulho de vosso coração.
e poucos há que não se exaltam no orgulho de seu coração, a ponto de vestirem-se com trajes finos, extravagarem-se em inveja, entregarem-se à inveja e contenda e malícias e perseguições e em toda espécie de iniquidades. E vossas igrejas, sim, todas elas se tornaram corruptas por causa do orgulho de vosso coração. Pois eis que amais mais o dinheiro e vossos bens e vossos trajes finos e o adorno de vossas igrejas, mais do que amais os pobres e os necessitados, os doentes e aflitos. Enfim, se a gente for parar para pensar, não é difícil, a gente não precisa ir longe para concordar com o Mormon. Hoje em dia, infelizmente, nós somos, as pessoas são muito orgulhosas, as pessoas pensam muito mais em si mesmas, as pessoas idolatram o dinheiro e veem-no como a coisa mais importante que existe, né? Então, gasta-se muita energia procurando dinheiro, 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 e ninguém olha para os lados e ninguém olha para o próximo. Então, Mormon tinha completa razão, né, sobre esses últimos dias. Então, lá na página 134, é dito o seguinte, do manual, né? É um manual do livro de Mormon, e é um manual bem importante para a gente analisar as coisas que estão registradas lá. Diz assim: ao lermos e os ensinamentos, devemos aplicar as escrituras do livro de Mormon às nossas condições, para nossa utilidade e instrução, diz o profeta Ezra Taft Benz. Então, o propósito do livro de Mormon não é para ser uma obra intelectual. Ah, eu já li o livro de Mormon, eu já sei tudo que existe lá, as guerras, o Capitão Moroni, Mormon. Não, não é algo só para se saber, é algo para se viver. Então, não tem sentido o livro de Mormon se não for para aplicar as escrituras sagradas, né, aos nossos dias, ao nosso cotidiano. Aí, continuando o nosso estudo da semana, Moroni deu um concílio muito importante. Na realidade, o manual resume os conselhos de Moroni para que fique mais fácil da gente compreender nessa designação o que Moroni quer de nós. Diz assim: não duvideis, mas acreditai. Mormon 9:27. Achegai-vos ao Senhor com todo o vosso coração. Versículo 27. Despojai-vos de todas as impurezas. E as impurezas que nós temos, né? Falando aqui no versículo 28, são coisas que muitas vezes a gente deixa somar. Então, sabe aquele fogão que você vai deixando a gordura, aí você não limpa direito, depois não faz faxina, um dia limpa, mas limpa de qualquer jeito? Quando você vai pegar para limpar aquela gordura, ela tá tão complicada e tão difícil, né, que aquilo te irrita, aquilo te tira do centro, é muito difícil para fazer o trabalho de maneira correta. Então, é a mesma coisa as nossas impurezas. Às vezes a gente permite que haja uma e a gente acrescenta duas, aí a gente não faz nada com aquilo, não se arrepende, não faz metas, não tenta eliminar. E depois é muito complicado, mas possível, tirar toda ela. Então, ele fala aqui pra gente se despojar dessas impurezas, abandona isso, né? Joga isso fora, vai fazer mal. Orai pedindo forças para que não vos sujeiteis a nenhuma tentação. Cada um tem algumas fraquezas que, se não tomar cuidado, acaba caindo numa tentação e acaba sofrendo muito por causa daquilo, né? E não é uma coisa que é igual para todo mundo. E todo mundo sabe que uma tentação, uma coisa que pode ser tranquila para mim, é uma coisa muito difícil para outra pessoa e vice-versa. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Se a gente não se fortalecer contra a tentação, quando nós estivermos diante dela, muito possivelmente a gente vai acabar caindo. E não é fácil, às vezes é muito triste, dependendo da tentação, você se colocar de novo, né, no lugar de uma pessoa redimida. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Lembra de José? Quando a esposa de Potifar veio, saiu correndo, deixou as roupas, as vestes dele na mão dela, né, que estava arrancando a roupa dele, e saiu correndo. Então não dá oportunidade para tentação te vencer ou nos vencer.
né? Então é por isso que a gente pode perfeitamente ouvir esses conselhos de Moroni. Não sejais batizados indignamente, ou seja, leva o batismo a sério, né? Tem que ter o desejo, né, de seguir Jesus Cristo. Não participeis indignamente do sacramento. Se temos problemas, vamos buscar o bispo. Se são problemas para buscar o bispo, não ter vergonha, não ter receio, né? Porque a gente está nessa caminhada para melhorar. E nesse processo, às vezes, a gente vai acabar tropeçando. Então, nossos líderes estão ali para nos ajudar. Não para nos envergonhar, para nos julgar, mas para nos ajudar. Jesus veio para salvar, né? E não para humilhar as pessoas diante das suas fraquezas. E perseverai até o fim, né? É o último conselho de Moroni para nós nesses dias. Então, consegue imaginar naquele momento a tristeza de Mormon e de Moroni? Eles estão com o seu povo sendo dizimado, eles estão vendo carnificina, eles estão vendo mulheres, né, sendo violentadas, inclusive sexualmente, eles estão vendo crianças sendo assassinadas, né? E é uma solidão grande porque naquele momento o ódio era tão grande, né? A iniquidade era tão grande que você ser uma pessoa que se esforça para guardar os mandamentos era algo muito difícil, era solitário. No caso dele, os dois. Todo o povo, cada dia ia morrendo no seu ódio, ia morrendo, ia matando, e eles assistindo tudo aquilo, né? No caso de Mormon, como capitão, tentando fazer o que ele podia para ajudar o povo nefita, mas ele sabia que toda aquela iniquidade, falta de arrependimento, ia levá-los à morte, né? Então, será que a gente consegue ver isto quando a gente lê o livro de Mormon? Será que eu consigo ver as cenas, as batalhas, as espadas batendo uma na outra? Eu consigo ver o grito de dor daqueles que são assassinados? Eu consigo ver o medo, o terror nos olhos das mulheres, né? Eu consigo ver a agressão, eu consigo imaginar o semblante de Mormon vendo tudo aquilo, ou de Moroni. Enfim, eu consigo construir na minha mente aquilo que eu tô lendo. E aqui tem um irmão que ele fala justamente sobre isso, né? Ele fala assim, olha, se eu não consigo, se eu não faço esse exercício, eu não absorvo tudo que está escrito ali. E aí eu também não consigo compreender e sentir a importância das escrituras naquele momento e também a importância de entender que quando a gente não guarda os mandamentos, há consequências. Por exemplo, no caso deles, muito dolorosas, né? Então, aqui no manual, na página 379, tem uma citação do Eliton Perrin, que é do coro dos 12 apóstolos, citando Brigham Young. Ele diz assim: vocês leem as escrituras, irmãos e irmãs, como se estivessem escrevendo há 1000, 2000 ou 5000 anos? Leem-nas como se estivessem no lugar dos homens que as escreveram? Se não o fazem dessa maneira, é seu privilégio fazê-lo, para se familiarizarem com o espírito e o significado da palavra escrita de Deus, do mesmo modo que estão familiarizados com o seu dia a dia. Então, olha a importância, né, ao ler o livro de Mormon, ao ler a Bíblia, de se colocar naquele lugar, naquele ambiente, sob o olhar daquela pessoa, daquele profeta que está escrevendo, de entender o contexto que aquele povo está passando, né? Se é Jerusalém, quem reinava naquele momento, por que as guerras, se é o livro de Mormon, por que que os lamanitas, os oramitas, enfim, ismaelitas naquele momento estavam se unindo para brigar com os nefitas. É importante se colocar no lugar, tá? E conhecer o contexto. Então, Mormon, ele faz alguns avisos. Ele diz assim: descrentes, voltai-vos. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, os milagres que existiam no passado ainda existem e existirão no futuro. Ele diz que a exceção é somente quando há iniquidade ou quando não existe mais fé. E um conselho, né, que está lá em Mormon 9:28, é o conselho de Moroni, portanto, né, porque a partir do capítulo 8 é Moroni falando. Então, Mormon 9:28 é dito assim, Moroni falando: sede sábios
nos dias de vossa provação, ou seja, nos nossos dias de vida. Despojai-vos de todas as impurezas. Não peçais para satisfazer vossas concupiscências, mas pedi com inquebrantável firmeza que não caiais em tentação, mas que possais servir o verdadeiro Deus vivo. Um conselho tão especial, né, de Moroni, porque ele viu o seu povo cair em tentação, né? Ele viu o seu povo se deixar, se levar pelas suas impurezas, se tornar, perder suas virtudes, né? Se entregar a vícios de quebra de mandamento. Então, ele está deixando conselhos para nós nesses últimos dias. Então, não existe outra maneira, né? E as consequências da gente não ouvir os profetas, o livro de Mórmon mostra bem. Elas são caras, elas são dolorosas. Cada um de nós tem um caminho e uma história com o livro de Mórmon, e uma história com os profetas que nos acompanham. Então nós temos que ter uma responsabilidade com a nossa alma, né, e das pessoas que estão ao nosso redor, de ajudar, estar sempre de olho, né, e ouvido nas palavras dos profetas, e utilizar o livro de Mórmon cotidianamente, né, para ser amado, edificado, corrigido, para que a gente possa dar sentido a uma coisa tão valorosa que custou tanto para pessoas naquela época de registrar, esconder, cuidar, para que a gente tivesse esses registros hoje, né? Então, os profetas do passado e de hoje testificam de Jesus Cristo, né? Eles nos mostram que Jesus realmente é o Filho de Deus, o escolhido, aquele que nos remiu, é o nosso advogado, desde que a gente se arrependa dos nossos pecados e escolhamos Ele como nosso Senhor. Eu presto testemunho dessas coisas, agradeço muito a Deus pelo livro de Mórmon. Foi por meio deste livro que eu pude, com o tempo, aos poucos, e me libertando de muitas coisas, de muitas ideias, né, de muitas filosofias do mundo, e juntamente com a Bíblia Sagrada, consegui aos poucos ir me aperfeiçoando. Até hoje estou nesse processo, ainda é um processo longo, mas eu sei reconhecer que se não fosse o livro de Mórmon e a Bíblia, eu não conseguiria, né, estar nesse processo, nesse movimento. Eu estaria com a minha mente, a minha alma em outras coisas, mas não estaria voltada para poder seguir o caminho de Jesus Cristo. Eu deixo esse testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém.